Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45, culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45, culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Pastor-presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria que iniciamos mais um programa MVN TV, este programa da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, que tem como pastores presidentes pastor Josué Gouveia e pastora Simone Gouveia. Estamos aqui hoje no último dia e também no primeiro dia do nosso ano de 2026, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele fez neste ano e pedindo as suas bênçãos, a tua proteção para um 2026 extraordinário. Foi um ano de grande conquistas, de bênçãos na presença do Senhor. E eu quero te convidar a celebrar conosco, para participar de como foi esse momento de celebração de todo o Ministério Vila Nova aqui na nossa igreja sede nessa noite tão especial. Fique conosco, que o programa MVN TV já começou. Abra o teu coração nesta noite. Deus tem uma palavra para você. Deus quer falar ao seu coração. Deus tem milagre nesta noite. Deus vai fazer algo extraordinário. Só depende de você abrir o seu coração para receber a porção da palavra de Deus. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz correr muitas fontes sempre ao deserto. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa está no reino de Deus. O reino de Deus, ele é paz, ele é amor, ele é justiça, ele é alegria no Espírito. Deus tem, o reino de Deus tem bênção para a tua vida. O que vai fazer de você um marcador de território vai ser a presença do Espírito Santo. O que me conduziu na minha jornada foi a presença do Espírito Santo. O que conduziu esse grande homem de Deus foi a presença do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só agora, mas para todo sempre. O Deus que sabe quem sou e que sempre me amará. Salvador. 2026 abençoado. Todo o povo de Deus reunido aqui para louvar a Deus, agradecer e, claro, profetizando bênção para o ano que se inicia. Você vai acompanhar comigo como foi a partir de agora aqui no programa MVN TV. Sejas louvado, Senhor e meu Rei, Tu és a glória e Teu é o poder, não haverá outro Rei, outro Deus. Esse ano de 2025 foi um ano desafiador, mas porém foi um ano de muitas vitórias, muitas bênçãos. O que nós esperamos para 2026 vai ser um ano cheio da presença do Senhor, né, dentro da orientação do nosso pastor presidente, pastor Josué. E hoje essa festa maravilhosa, o culto da virada, eu tenho certeza que esse será o melhor ano das nossas vidas. 2026 será um marco para ganhar almas. Nós fazemos uma grande liderança, um grande trabalho com a nossa juventude do estado de Goiás. Para esse ano de 2026, nós queremos muita prosperidade, muita bênção, né? Também aí no trabalho da juventude e trazer essa juventude para a oração, trazer essa juventude para estar buscando a presença de Deus. E eu tenho certeza que será grandioso o que Deus vai fazer nesse ano de 2026, assim como fez no ano de 2025.
minha palavra é de gratidão a Deus por tudo que nós vivemos em 2025 e cremos que em 2026 viveremos obras extraordinárias. Gratidão porque durante o decorrer desse ano nós podemos ver, presenciar aqui na nossa sede MVN, adolescentes sendo batizados com o Espírito Santo, almas se rendendo aos pés de Jesus, e nós cremos que debaixo da temática Aviva-nos em 2026 viveremos grandes coisas extraordinárias da presença do Senhor. Deus e nosso Pai, Deus, aqui estão teus filhos, ó Pai, nesta hora recebendo a imposição de mãos, Pai. Pai, sendo separado ao trabalho, Senhor, do ministério de missões da nossa igreja. Pai, abençoa eles, dá direção, Pai. Pai, usa eles com graça, com autoridade, Senhor. Pai, que o teu nome seja glorificado através da vida deles, ó Pai. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós declaramos a tua bênção, Pai. Estamos aqui nesse dia 31 de dezembro, no culto da virada para 2026, congratulando com os nossos irmãos, nossas famílias, agradecendo a Deus pelo ano de 95 que foi maravilhoso. Eu quero nesse dia agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor José, pastor Simone, todo o Ministério Vila Nova, nossa diretoria, e desejar aos nossos queridos irmãos, todos os nossos irmãos, um 2026 abençoado, cheio da presença de Deus, e que sejamos cada dia mais agradecidos. O ano de 2025 foi o ano da dupla honra. Vem aí 2026, o ano do despertar. Este é o tempo. Feliz Ano Novo. Maravilha! Assim foi o nosso 2025 MVN. Deus agiu, Deus operou, Deus fez coisas tremendas, batizou, salvou, curou, renovou. E eu tenho certeza que 2026 não será diferente. Estamos aqui com toda a animação para passar nesse último dia do ano, sabendo que nós vamos entrar aí 2026, né, com a presença do Senhor, orando ao Senhor, glorificando a Ele por tudo que Ele fez nesse ano e por tudo que Ele vai fazer em 2026. Muito feliz, vamos festejar e alegrar no nome de Jesus. É muito feliz de hoje poder estarmos aqui para participar do nosso culto da virada, receber 2026 aqui nesse lugar, esse lugar de bênção. E eu acredito que 2026 será um ano de renovação, um ano extraordinário. E é isso que nós desejamos a cada um de vocês, que vocês possam viver aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida, para a sua casa. Feliz 2026! Eu quero profetizar que 2026 será um ano extraordinário para a sua vida, para a sua casa, né? Tudo aquilo que você tentar fazer, Deus vai abençoar. Hoje aqui em Palestina de Goiás, inauguração do Centro de Eventos Pastor Guilhermino, uma obra maravilhosa que marca a história da igreja aqui em Palestina. A igreja muito bem presidida, cuidada pelo meu amigo pastor Levi Barbosa, sua esposa pastor Wilma, um povo alegre, unido, comprometido com a obra. Isso aqui é resultado da unidade da igreja. Parabéns pastor Levi, parabéns aos obreiros, parabéns à igreja que se entregou, contribuiu com muito amor para que essa obra fosse realizada. Uma obra de excelente qualidade, que marca, como eu disse, não só a história da igreja, mas a cidade palestina de Goiás. É um prazer para nós poder receber em nossa igreja o Bispo Oís, Bispa Neuza, Pastora Taú e Pastora Daga, nossos líderes regionais, Vice-Prefeito de Aparecida, Dr. João Campos, nosso amigo. E nós estamos muito felizes, porque hoje nós estamos realizando um sonho de muitos anos para esta cidade, para esta igreja. Nós estamos felizes porque com uma festa linda, abençoada, Deus nos deu um tempo bom, e nós estamos felizes e realizados. Obrigado a todos que estiveram presentes, que nos abençoaram neste evento. Um abraço. Olha, meus amados, nós só temos que louvar a Deus por estarmos aqui em Palestina, inaugurando esse centro de eventos, que leva o nome de um homem, que na verdade é o fundador da cidade, né? O irmão Guilhermino. E quero aqui parabenizar o pastor Levi, o pastor Wilma, o campo de Palestina, pela iniciativa de construir esse lindo espaço
que vai servir para a igreja e também para a comunidade local. De sorte que a igreja está de parabéns por inaugurar esse especial espaço aqui nessa cidade. Deus abençoe. Muito bem, nós estamos aqui alegrando com a Assembleia de Deus do Campo de Palestina, pastor Levi, pastor Wilma, por estar inaugurando aqui um salão social que vem enriquecer não só a igreja, mas o município todo de Palestina. O povo serão abençoados e também é um objeto de evangelização, porque isto aqui mostra a união da igreja. E só a união onde há a presença do Espírito Santo e o do Senhor Jesus na vida desses irmãos. Parabéns, pastor Levi, parabéns, Assembleia de Deus do Campo de Palestina. Olá, meu nome é Pablo, sou contador, proprietário da Hora Auditoria e Contabilidade. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a reforma tributária que entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, onde vai ter enormes mudanças na parte fiscal. Vai entrar em vigor novos tributos, que é a unificação de impostos CBS, IBS e IS. Então sua empresa tem que se preparar para essa nova mudança que vai ter no mercado tributário, preparando os custos, onde tudo vai ser alterado, desde a emissão da nota, que vai ter um novo modelo para emissão de nota, incluindo o IBS e o CBS. Então nós aqui da Hora Auditoria e Contabilidade estamos preparados para te auxiliar nessa mudança, nessa integração com esses novos impostos. Entre em contato com a gente e estamos à sua disposição. Olá, eu sou o pastor Fabiano Reis e você está no Casamento no Altar. Nosso texto diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que chamou da graça para viver na luz, para que sigam outro evangelho, que na realidade não é um evangelho. O evangelho são boas novas. Paulo aqui enfatiza aos Gálatas que eles estavam dando ouvido a outros evangelhos, ou seja, a outras informações que não eram aquelas que Deus havia designado para eles. Muitas vezes nós fugimos do propósito do casamento. A gente vive de saudosismo, de conversas do passado, ou mesmo de algum problema que aconteceu no passado, ou uma saudade, e a gente para de ver o presente. O casamento tem que ser vivido o hoje e agora. É nesse momento que você vai viver intensamente aquilo que Deus preparou para a sua vida e para o seu cônjuge. Larga de pensar no passado, pense no atual momento, na felicidade que vocês estão vivendo e no futuro que possam planejar. Deus abençoe! Não era mais fácil, depois deixa aqui. E tem gente que não acredita, pastor, que esse tipo de coisa leva a uma separação. Leva, irmão. Leva a briga, assim, a maus tratos, né? Coisas que absurdo. Então, tem casais que ficam, às vezes, não que é obrigação fazer uma regra, né, pessoal, que fique claro, mas tem casais que às vezes o casal fica sem relação por coisas assim, ó, boba por meses, às vezes por ano. Greve, né? Faz a greve, né? Eu falo assim, gosto muito de contar um testemunho da minha esposa, né? A Simone, por exemplo, sempre eu brigava com ela porque ela pegava o Colinos lá, né, creme dental, e estampava e deixava lá
e escovar os dentes não tampava. Eu brigava com ela. Quantas vezes nós vimos para a igreja por causa disso? Olha que ignorância minha. Um dia eu decidi, falei, gente, mas que bobeira, brigar com a minha mulher, com a mãe do meu filho, mulher que Deus me deu de presente, né, para viver uma pasta comigo. de dente. Irmão, muito melhor eu chegar lá, tampar e pronto, né? Fiz isso, resolvi o problema. É um trem tão simples, precisou né, de mim pastor? de eu fazer isso, né? Precisou de eu fazer essa situação aí, porque às vezes joga toalha, né, desorganizado, e começa a brigar. Pra quê? E casamento é isso, né, pastor? A gente aprende, o casamento sempre, os dois têm que abrir mão de alguma coisa, né? Sempre tem, igual o senhor abriu mão de se importar com a pasta de dente lá aberta. Outra hora, às vezes, ela abre mão que o senhor, às vezes, não fecha a porta quando entra. Ou não limpa o chão quando molha, quando sai do banheiro. Cada um sempre vai ter alguma coisa que não gosta, então os dois têm que sempre abrir mão. São renúncias. Eu, por exemplo, não gostava de shopping de jeito nenhum. Simone adorava shopping, né? E eu, às vezes, brigava, que ela queria que eu fosse, né? Eu tinha que ir, e eu não ia, aí nós brigava. Aí o dia que eu decidi, parou a briga, falei assim, não, meu bem, você quer ir? Eu vou lá com você. Fico lá sentado naqueles banquinhos lá, esperando. Mas Tira aquele cochilo bom, né, pastor? Aí ela entendeu também, o dia que eu não quisesse, eu deixava ela lá, ela mandava. Então, assim, são coisas, são detalhes que às vezes os casais hoje não entendem. Isso, né? Infelizmente. E às vezes se separam. Aí você tem isso com pastores, líderes, né, de igrejas, que se separam. Né? Então, essa questão aí de traição, né, de traição, hoje está acontecendo isso. E são coisas mais pesadas também, né, pastor? Por exemplo, uma agressão física dentro de casa, uma traição, porque assim, a gente deve perdoar, porque Deus nos manda perdoar, mas eu também acredito que deve ser muito difícil, às vezes, para algumas mulheres, olhar pro seu marido e amar ele, assim, pra conviver com ele, sabe? Tipo, depois que ele traiu ela, e não foi uma vez, não foi duas, foram várias, e ela ali perdoando e tentando. Então, assim, igual o senhor falou, são divórcios e divórcios, né? Agora, brigar, desgastar o casamento por uma coisa do copo ou por uma coisa de falta de diálogo é muito difícil. Agora, existe essa questão da traição. E hoje tem muitos casais, infelizmente, as redes sociais, né, mensagem, que a grande parte, tudo começa com uma mensagem. Eu sempre falo aqui na igreja, olha, às vezes começa com oi, com boa noite. Nós estamos vivendo, às vezes, como que dormindo espiritualmente. Muitas pessoas estão vivendo, às vezes vêm para a igreja por cobrir uma tabela, mas eu preciso me despertar, né? E a palavra hoje é para nós despertarmos desse sono, às vezes espiritual, né? Buscar mais a Deus. Eu preciso buscar o avivamento na minha vida espiritual. Quanto tempo? Faça uma análise, faça um exame na sua consciência. Quanto tempo você não chora na presença de Deus? Quanto tempo você não sente aquilo que você sentia, né, no tempo que você aceitou a Cristo, né? Nós vamos ver, Jesus, ele vai dizer à igreja de Éfeso, ele pede para que João escreve, olha, vocês que deixaram o primeiro amor. Muitos de nós deixamos o primeiro amor. Nós precisamos retornar, voltar ao primeiro amor, né? Aqueles que profetizavam, voltar a profetizar. Aqueles que passavam vigílias, né, orando, né, volte a orar. Nós precisamos despertar, porque muitos estão dormindo espiritualmente, né, e nós vivemos isso. A igreja é chamada, nós somos chamados para viver na luz e não nas trevas, porque vivemos nas luzes. Esse é o caminho da salvação. Eu quero viver uma vida abundante na presença do Senhor. Eu quero sempre sentir, todo tempo, sentir a presença de Deus na minha vida.
né? Não é só num culto de celebração, quando o MVN adora, quando o MVN canta, não é só nesse tempo, mas é em todo tempo. Eu quero sentir, eu preciso voltar a sentir a graça de Deus, o poder de Deus na minha vida, né? Ser diferentes, né? E Paulo, ele vai escrever, olha, Romanos 12, 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, nós precisamos fazer isso, retornar, buscar, acordar das coisas que às vezes nós não estamos percebendo. Mas nós sabemos, irmãos, que a vida espiritual é uma vida que eu preciso buscar. Ela não vem de qualquer jeito. Como que eu busco? Eu preciso me despertar para as práticas cristãs, né? Nós precisamos despertar, e uma delas, que às vezes a igreja que nós tínhamos, que nós era despertados para isso, nós na oração, irmão, como nós vivemos hoje, um tempo de uma igreja, eu não falo a igreja Assembleia de Deus de Vila Nova, eu falo a igreja do Senhor Jesus, esparramada nessa terra, né? Nós estamos vivendo um tempo de esfriamento, mas por quê? Porque nós não buscamos, nós não oramos, e a oração, que é o fervor, irmão, né? O fervor nosso vem através da oração. Oração é falar com Deus, né? Oração não é só dobrar os joelhos aqui, não. Você ora dirigindo, você ora no trabalho, você ora em todo lugar. Nós precisamos falar mais com Deus, porque quanto mais eu falo com Deus, mais íntimo de Deus eu sou, né? Às vezes nós temos alguém distante, né? Às vezes nós temos alguém que nós conhecemos, temos uma boa convivência, mas às vezes não conversamos. Mas às vezes nós não conversamos com a pessoa, mas depois que eu começo a conversar um pouquinho mais, às vezes sentar para tomar um café, né? Às vezes para bater um papo, você começa, né, conhecer mais a pessoa, você começa a ter mais intimidade com ela, né? Você vai conhecendo e você vai se aproximando. Oração é isso, irmão. Oração é isso. É todos os dias tomar o café com Deus, né? Ter um café com Deus, né? Orar, falar com Ele, colocar as suas dúvidas, colocar os seus lamentos para Ele, né? Não é colocar os seus lamentos no Instagram, no WhatsApp, não. Coloque para Deus, né? Porque Ele está te ouvindo. Ele é aquele que te ouve, irmão. Seus amigos não têm paciência para te ouvir. Nem os psicólogos não estão tendo paciência para ouvir, né? Não é, né? É. Zé Fernando que é ali, ó, nosso psicólogo. Esses dias eu falei com ele, interessante. Eu falei: Zé Fernando, preciso falar com você, irmão, estou precisando. Hoje eu estou em crise, né? Eu estou em crise, preciso falar com você. Marquei com ele, precisei marcar horário com ele. Sentei e falei. Pronto, saí, beleza. E às vezes nós temos dificuldade de falar com Deus. Deus, você não precisa marcar horário, não precisa marcar agenda com Deus, né? Com Deus você não precisa, você pode falar toda hora, todo momento, todo tempo. Em todo tempo Ele está disponível para te ouvir. Ele não está com seus ouvidos tampados para que não possa ouvir, irmãos. Esse é o Deus nosso, e nós precisamos nos despertar mais para buscar Ele, né? Nós precisamos orar mais.
Se eu estou orando, nós estamos fazendo aquela campanha aqui até dia 31 de dezembro. Alguns irmãos estão orando, comprometidos com essa oração. Nós pedimos, vamos orar 10 minutos que seja, irmão. Nós temos dificuldade, missionária Margarida, de orar 10 minutos por dia. 10 minutos. Nós temos dificuldade, pastor Flávio, de orar, de falar com Deus 10 minutos. Aí nós senta na mesa do psicólogo e fala 1 hora, irmão. E 1 hora para nós é pouco, irmão. 1 hora é pouco para nós falar, né? Mas para Deus nós não conseguimos tirar 10 minutos. Temos dificuldades de descer à casa de Deus para orar, né? Sexta-feira tivemos vigília aqui, eu não estava porque eu estava viajando, né? Irmão, meu Deus do céu, os irmãos não descem a casa, então nós precisamos despertar, irmão. Despertar, porque a glória, o brilho de Deus, a glória de Deus vai se revelar quando eu sou despertado. E Paulo está dizendo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A glória de Deus, né, vai se manifestar na sua vida. Irmão, nós precisamos, nós estamos vivendo os últimos momentos. Se nós não nos levantar, pastor divino, nós vamos morrer espiritualmente. Nós vamos morrer, porque às vezes não é, irmão. A vida espiritual não está com Jesus disse para seus discípulos, desejei muito comer convosco essa Páscoa. Desejei muito comer convosco. Isso também vai se cumprir nas nossas vidas, nas voltas do Cordeiro. Há uma festa que me espera, há uma festa que te espera, e nós vamos celebrar. Tu és digno, tão digno, Deus. Aleluia. Que maravilha, meus queridos, como é bom terminar o nosso ano na presença do Senhor, ajoelhados, clamando a Ele, colocando o nosso 2026 debaixo da Tua proteção. E o meu desejo para a sua vida, para a sua casa, é um 2026 debaixo da presença do Senhor. Que Cristo, nesse ano que se inicia, seja prioridade na tua vida. Semeie com alegria, que você colherá bênção sem fim. É isso que desejamos, isso que todo o Ministério Vila Nova deseja para cada um de vocês. Se você ainda não é do Ministério Vila Nova, procure uma das nossas igrejas e eu tenho certeza que será abençoado de maneira extraordinária. Que Deus abençoe a sua vida, um 2026 abençoado. Já Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45, culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45, culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida.